2 de maio. Eu não estava entendendo que a senhora está se referindo. Com certeza. Está me despencando isso aqui. Eles estão soltando isso daqui, a Amanda está soltando. Queridos amigos, ao som desta melodia que internece nossos corações, é com grande alegria que nós os saudamos, damos nossa boa tarde, cumprimentamos os espíritos mentores, os diretores do nosso trabalho, para esse encontro com Jesus. Alegre que estamos, porquanto, quando Jesus asseverou que ali onde estiverem reunidos 2 ou mais em torno do seu ideal, ele estaria presente, é assertiva de que o momento que nós estamos vivendo é de grande alegria. Claro que temos problemas, dificuldades, faz parte do nosso contexto de vida, mas a alegria de estarmos aqui nessa casa de paz e amor, para podermos falar sobre um pouco do Evangelho, as lições de Jesus, é uma alegria imensa. Adotamos já há algum tempo sempre levar pensamentos positivos para a abertura dos trabalhos. Por isso, hoje eu trouxe lições para viver bem, dizendo que quando você perde, né, Maurício? E nós perdemos muitas jornadas. Oi, querido. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo. Quando você perde, nós não podemos perder lição, porque cada vez que nós enfrentamos uma dificuldade, é uma lição de vida. A gente às vezes fica zangado, fica aborrecido, chegamos a dizer inadvertidamente: oh meu Deus, tudo acontece comigo, como se Deus fosse um Deus punitivo e nos castigasse por alguma coisa. Absolutamente não. É que às vezes nós não estamos atentos às nossas realidades, os cuidados que devemos ter, tanto na saúde como no meio ambiente da família ou do trabalho, que seja. Então, quando você perde, não perca a lição, o momento de vida. Respeite a si mesmo e aos outros também, porque é comum a gente não se respeitar. Isso significa, pessoa com uma certa idade, como é o caso desse que vos fala, tem que ir devagar, não é, Ademir? Devagar com a dor, que diz na... Ô, dona Célia, diz que devagar com a dor, que o santo é de barro, né? Então o senhor também tem cabelinhos brancos, tem que ir devagar. Não adianta querer pôr uma carga maior, porque Deus não dá uma carga maior do que nós podemos suportar e carregar. Então é do dito popular isso. Então, quando você perceber que cometeu um erro, e a gente percebe, quantas vezes a gente não dá um passo assodado e depois cai na realidade, como diz a lição, quando você cometeu um erro, tome providências imediatas para corrigi-lo, para não ficar nessa situação embaraçosa. Também diz o Santuário da Vida, abra seus braços para mudanças. Temos que estar perto, sim, dessa realidade. Tem gente que briga porque imagina a religião dele é melhor que a nossa é melhor que a dele. Não tem nada disso. Há mais de 4.000 religiões no mundo e eu não me lembro que tenha visto em toda a minha longa trajetória Jesus ter dito que a religião do catolicismo ou do budismo ou do espiritismo é a religião dele. Não existe isso, não é? Então todos têm o direito, sim, de professar a sua fé, de respeitar as leis da divindade, viu? Então, abrir os braços para as mudanças que precisamos fazer. A mudança é interior, modificar o nosso comportamento, parar de falar mal dos outros, né? Do governo, da sogra. Já viu como o pessoal fala mal da sogra? Esse que vos fala tinha um hábito danado. Eu só meti o pau na sogra. Falava,
Aí eu ouvi o evangelho e falo assim, mas aquilo ali que é bom, não? Para minha sogra. E eu não menti. Não é assim, não. É bom para mim o evangelho. Quando nós fazemos o evangelho, é bom para mim. E por acaso, ou por uma causa, também serve as mesmas recomendações para todos. Por isso Jesus recomendou para a gente perdoar, para a gente saber ter indulgência, não é? Então, lembre-se de que o silêncio algumas vezes é a melhor resposta. Quando a pessoa está muito nervosa e fala umas bobagens para a gente, quer ganhar no tapa, no grito, né? Eles dizem, vamos ganhar no grito. O silêncio é a melhor resposta. Fique quieto, porque a verdade sempre vai triunfar, né? Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer outra vez de ter calado. A gente nunca se arrepende de ter calado, mas de ter falado, de ter exaltado, aí é complicado. Eu me arrependo de ter feito isso. Quantas coisas eu, nessa minha longa trajetória, viu, Maurício, eu já não experimentei. Com certeza você também, o Ayrton, todos nós já experimentamos, não é isso, Ademir? Então, em decorrência com entes queridos, trata apenas da situação corrente. Isso quer dizer que a gente tem que tomar cuidado. A gente começa, você lembra disso? Fulano falou isso. Você vive do passado? Vamos viver das coisas boas. Vamos ver o que a pessoa está fazendo hoje de bom. Porque se for pegar as minhas culpas do passado, até logo, viu? Interessa ver o hoje. É claro que eu preciso ver o que fiz ontem para poder me corrigir. Mas não adianta ficar falando mal dos parentes, dos vizinhos, dos amigos do centro espírita, ou da igreja católica, nada disso, não. Então, julgue o seu sucesso por aquilo que você teve de abrir mão para conseguir. Muita gente acha que vai ganhar a vida numa moleza. Tem que trabalhar, tem que conseguir ser fraterno com os outros, não é? Então, não pode ter sucesso se o cidadão não é? Muita gente que não quer isso. E outros fazem demais. Esse aqui não para de trabalhar. Esse aqui também não para. Estou apontando porque é verdade. Eles são trabalhadores. Nós trabalhamos com o Cristo. Né? Então a gente vem aqui, vai na rádio, estamos sempre ativos. Né? Precisa disso. Nós precisamos ter dinamismo na vida. Dito isso, estamos abrindo o nosso trabalho, dando as boas-vindas a todos vocês, aos amigos do plano espiritual, que estão aqui também nos assessorando, e aproveitamos para fazer a nossa prece, vocês também pelo sentimento do coração, e eu vou fazer pela palavra articulada, a prece que me fala muito ao coração, porque Jesus é quem ensinou. Né? Então vamos dizer, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dito isso, o nosso evangelho de hoje é o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebesse gratuitamente. É isto? Quem é que vai começar? É o nosso amigo Maurício? Então vamos começar pelo dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Está em São Mateus. 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis, diz Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse, para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. As preces pagas está no item 3 e é sobre o Evangelho de São Marcos, dizendo
Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que eu escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de serem saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, e essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque as considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega a um terceiro de orar por ele, pagando, que é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e esse a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Professor, suas considerações aí sobre essas preces pagas são tão importantes, né? Porque tem muita gente que acha que aplica o passe, ou então vai à igreja tal, vai pagar, vai... Ou as formas perigosas, né? Que as pessoas às vezes não pedem dinheiro, mas aceita um brinde, um presente. É complicado isso, viu? Deus não cobra nada. Ailton, por favor. Muito bem. Era, vamos dizer, comum, né? Pode ser que ainda seja em alguns lugares, a gente não sabe, porque esse mundo é tão grande, né? E a evolução, os conhecimentos se difundiram de uma maneira bem diferenciada nas diferentes regiões desse mundo. Tanto que existem ainda populações que vivem uma situação bem complicada com relação até à própria evolução. Aí, esse telefoninho aí. O que não era tão incomum assim, digamos, esse ato de se pagar para outros fazer a prece, tanto que está na Bíblia, na época de Jesus. Né? Mas por que pagar? Por que eu não faço? Na Itália também tinha um hábito desse, das rezadeiras, né? Ia rezar para o outro. Então, esse ato de pagar, mas por que pagar? Será que a minha prece não chega
até o Criador. Vamos dizer que talvez seja em função da época complicada em que se vivia e que os religiosos eram o máximo, né? Tinham aquele acesso direto a Deus, aos santos, a tudo. Então, muito provavelmente, colocaram na cabeça, e também não foi tirado da cabeça deles por aqueles que deveriam, de que se eles rezassem, teria muito mais efeito, né? Chegaria mais facilmente a Deus, queria dizer. Quer dizer, se um religioso, um fariseu, um escriba, aqueles que na época lá, e mesmo por hoje, né? Sacerdotes, ou sei lá quem reza a Deus, mas a reza dele deve ser mais forte do que a minha, né? Ele é um religioso, ele é um padre, ele é um sacerdote, ele é um rabino, sei lá, né? E a gente sabe que nada disso, né? Então, muito provavelmente em função dessa pretenso acesso mais fácil a Deus, né, divindade, não é assim tão incomum de se cobrarem, né? E aqui, como diz, né, guardai-vos dos escribas, dos fariseus, e eles realmente faziam a prece, recebiam e falavam lá suas palavras. E a gente sabe que, na realidade, a prece é algo extremamente pessoal, porque acaba fluindo do pensamento de cada um de nós. Sabemos, sim, as preces decoradas, né, que vieram da Igreja Católica, a gente sabe muito bem. Sabemos o Pai Nosso, sabemos a Ave Maria, né, assim, com aplicação maior, até Salve Rainha, o Credo, né, sabemos, né? Se alguém começar, a gente vai até acompanhando, vamos dizer, embora às vezes não reze muito tempo, mas a gente vai lembrando, porque nosso cérebro é assim, ele vai buscando as informações, mesmo que seja um pouquinho perdidas lá dentro, ele acaba encontrando, então a gente acompanha, porque a gente rezou muito, né? Eu, pelo menos, a gente ia na missa, né, todo domingo, etc. Padrão. Então, a prece, na realidade, e a doutrina ela é bem clara nisso, ela deve fluir de uma maneira tal que saia do coração. E todos nós temos o mesmo acesso ao Pai, a Deus, todos nós somos filhos dele. Ele não criou ninguém com privilégios absolutos para ter acesso maior aos ouvidos dele, vamos dizer assim, né? Até porque tanto nós como os religiosos, seja de qualquer religião que for, estão indo e vindo também. Estão encarnando, estão desencarnando, estão encarnando de novo, estão desencarnando e vai nessa sequência. Eles não acreditarem nisso já é um outro problema, né? Mas é a lei e é assim. Então nós vamos aprendendo à medida em que nós vamos nos esforçando também em aprender. Não adianta nós irmos a uma escola e lá ficarmos ouvindo, se aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, entra por um ouvido, sai por outro, ou entra pelo olho e se apaga quando chega no cérebro. Toda atividade precisa, sim, de que haja devida atenção, precisa que haja devido interesse, para que possa ser fixado, né? Então o aprendizado faz parte de todos nós. E se em uma encarnação, digamos, nós pertencemos a uma religião, a outra, nós estamos levando esse conhecimento, né? A gente sabe muito bem disso. Então a prece, como aqui diz, né, essa chamada prece paga, vamos dizer, qual a efetividade dela aos olhos de Deus, né? Vai dizer a Deus que aquele que paga uma prece, que pede para alguém rezar porque não reza, que não consegue rezar, não sei, né? Está ali ainda para aprender, precisa aprender muita coisa, né? Precisa aprender muita coisa. E nós sabemos que a prece é levar o seu pensamento a Deus, pura e simplesmente, por intercessão de São Benedito, por intercessão de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de Santa Rita de Cássia, até do próprio Jesus, claro. Podemos pedir intercessão, pedir auxílio que leve ao Pai, mas a gente tem também esse acesso direto ao Pai. Então por que a gente não faz? Então isso era muito comum em épocas idas, né? E muitos daqueles hábitos que persistiram até muito tempo, pode ser que algumas regiões ainda existam, a gente se lembra, né, que há tempos atrás, hoje, pelo menos para aqui a gente não se vê, as famosas carpideiras também, né? Que eram pessoas que eram contratadas para ir chorar nos velórios. Nos velórios, é verdade. Meu Deus. Boa tarde, pode entrar. Pode entrar. Né? Como se chorar por 20 pessoas a mais fosse, né, fazer alguma coisa, ter algum efeito prático.
muito provavelmente é perturbar ainda mais aquele falecido, né? Que podia, o seu espírito está ali, por ali ainda. Imagina que vibração, né? Negativa, de choro, de desespero, embora contratado, mas a vibração está ali, queira ou não. Né? E quando a gente faz a prece, né, essa prece que flui de dentro de nós, a gente tem sempre que atentar a 3 aspectos que são importantes numa prece. Primeiro, que é louvar a vida, louvar o Criador, porque nós estamos aqui, nosso espírito foi criado por Deus, nós estamos encarnando, desencarnando, sempre nesse ciclo, por uma misericórdia de Deus para nós, misericórdia absoluta, porque nós já fizemos tantos erros, erramos tantas vezes em todas as encarnações que nós tivemos, e ainda continuamos errando, por isso que nós estamos indo e vindo, e Ele, na sua bondade e sua misericórdia, sempre nos dá oportunidades, né? A não ser aqueles irmãos que estão ali, né, na situação complicada, que não quer saber e muitas vezes tem que vir compulsoriamente. Acontece, né? Mas a primeira das coisas é louvar, agradecer, né? É louvar Ele por tanta generosidade, por tanta misericórdia para conosco, além do fato maior de simplesmente ter nos dado a vida espiritual. E sim, ali ao lado desse louvor, o agradecimento por tantas oportunidades, né? Uma coisa é Ele concedo, qual que é meu dever? Agradecer a oportunidade. Embora tantas pessoas falam que não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu nasci, não pedi para nascer, a gente sabe que pediu muito. Apenas encontra tantas dificuldades que acaba relegando até o próprio pedido para vir tentar melhorar por aqui. E acontece muito disso. E agregado ao fato de louvarmos ao Pai, ao fato de agradecermos pelo mais esta oportunidade, também podemos perfeitamente pedir aquilo que é bom para nós. Pedir também bênçãos para aqueles que estão conosco, pedir bênçãos para o lugar onde nós estamos, para o nosso lar, para a nossa cidade, para o nosso país, e pedir sim, né? Mas dentro daquele critério, porque nosso Pai nos ouve, mas é preciso que entendamos também que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos e às vezes com pedidos os mais malucos possíveis, né? Pedidos doidos, não vai acontecer. Então que tenhamos sim o critério de bem pedir, com qualidade. E aí sim, não precisa pagar, fazemos nossa prece e oramos por aqueles que assim necessitam, né? Então, é isso, meus amigos. É verdade. Eu gostaria também de aduzir alguns pensamentos em relação à prece, porquanto quase todos nós já passamos por essa estrada espinhosa da vida e incontáveis vezes nós temos que solicitar as bênçãos do nosso protetor. Eu sou egresso da Igreja Católica nesta encarnação. O que quer dizer que eu aprendi a fazer a prece de joelho, como se isso fosse o mais importante. Cada um tem uma maneira de se comunicar. O professor Ailton acabou de dizer que é através do pensamento. E realmente aí que você conversa com Deus. Porque não adianta ter uma palavra, um vocabulário rabuscado, um vocabulário muito bonito, mas não tocou seu coração. Então, a pessoa, como nós mencionamos aqui, as rezadeiras, na Itália, tinha grupos de rezadeira que iam no sepultamento, eram pagas para fazer as orações. E daí? Não toca nada. Mas vocês aqui, quando nós fazemos as preces, ao encerramento, é uma gratidão que nós temos ao Senhor da vida por nos proporcionar esse momento que estamos convivendo aqui. Tanto nós encarnados como os desencarnados, que nós os temos aqui e uma quantidade que não imagina o nosso livre pensar. Parentes, às vezes, estão do nosso lado. Então, é importante a gente dar de graça. E como é que dá de graça? Você pode ter um parente nos ergástulos do coração, tanto como nas prisões físicas, não é?
e você se interessa em fazer o pensamento por ele, contou-se há algum tempo atrás um episódio muito curioso de uma pessoa que passava todo dia, isto é verídico, eu estou só relatando com a minha palavra, com a minha verba. Suponhamos aqui no nosso hospital São Francisco, né? Ele passava todo dia antes de ir para o seu centro espírita. Aí, de repente, ela, um belo dia, começou a fazer orações para aquele pessoal que está lá internado. Quantas vezes a gente não vai para o hospital e fica internado, né? Ou para uma cirurgia, ou para um problema de... A senhora estava falando do IT, né? Eu tive também um IT há pouco tempo. E é complicado, porque a boca entorta, você não tem mais facilidade com as palavras, esquece muita coisa. Uma das minhas reclamações com os neurologistas era isso. Eu esqueço as coisas, esqueço o nome do médico. Fazer o quê? Aí um do neuro falou para mim: ô Jaime, quantos anos você tem? Eu disse lá aquela desfiei a fileira de 83 primavera, viu? Ele falou: então, sua caixinha está meio cheia. Agora você põe coisa nova, não vai mais estar cheio. Mas eu estou dizendo isso porque essa senhorinha passava todo dia ao lado do hospital, era trajeto dela. E ela decidiu-se por fazer orações para aqueles que ela nem sabia quem era. Quem é que está na UTI agora? Quais são as pessoas que estão indo a óbito agora, em qualquer dos hospitais nossos aqui? Mas ela adotou o critério porque ela estava passando por perto e não custava dirigir o seu pensamento àqueles que tivessem necessitado naquele hospital. Como eu me referi, talvez aqui, o nosso Hospital São Francisco. Bom, depois de algum tempo, nessa rotina, nesse hábito, o pessoal lá do lado espiritual foi ver quem é que estava todos os dias, às 7h30, 19h30, fazendo oração para eles. E eles perceberam que era a senhora que passava lá e emitia um facho de luz para o hospital. De coração, imagina que o Pai Celeste não sabe onde vocês moram. Olha só, eu moro no Werner Plaza, esse aqui também, eu vou avisar. Imagina seu Pai Celeste, Senhor do Universo Todo-Poderoso, não sabe onde eu moro? Ou então alguns dizem assim, amigos, eu falo assim esse tom hilário, porque o nosso Evangelho é gostoso, não é cheio de reza, 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, não é isso, não. Então, a gente é alegre, Jesus era alegre. Vocês já ouviram dizer, porque está no Evangelho, que Jesus bailava nas bodas de Canaã. As bodas de Canaã, gente, vocês não fazem ideia. Era uma festa que hoje, não sei se vocês já viram, mas os ciganos têm esse hábito. O casamento é uma semana de festa, Demir. E aí acabou o vinho. Maria Santíssima fala com Jesus, falou: Jesus, olha aí, como é que nós vamos fazer? Acabou o vinho. Porque era hábito naquela época que os convivas eram recebidos com o melhor vinho que tinha para ser oferecido. Mas a festa durava uma semana, acabou o vinho. E como é que nós vamos fazer? Maria Santíssima chama Jesus, fala com ele, fala: Jesus, como é que nós vamos fazer? Fala: não, traz a água aí. Transformou a água em vinho da mais fina iguaria, gente. Dá licença. Pois não. Aí ele fala para a mãe: mãe, não estou preparado. Não estou preparado ainda. Ele não estava na vida pública ainda, trazendo as lições. Mas, enfim, o fato é que ele transformou aquele vinho da maior... E os convivas disseram para o senhorio, falaram: mas então, você mudou a tradição. A tradição é uma coisa que a gente faz sempre, naquele mesmo jeito, né? Você mudou a tradição porque a tradição manda a gente servir o melhor vinho no início da festa. E tu não está dando o melhor vinho no final da festa. Que coisa linda, né? E nessas bodas de Canaã, Jesus bailava.
Dizem, não é as más línguas, boas línguas, dizem que Jesus era, na linguagem de hoje, um pé de valsa, tão bem como ele bailava, né? Então, eu estou dizendo isso para contar para vocês que o Evangelho de Jesus é alegre, é contente, não tem aqueles negócios tudo, não. É por isso que o Ailton falou que a gente é o pensamento. Você pode fazer o pensamento dirigido para o hospital, para um parente. Aliás, aqui tem um livro, vocês devem saber, que é para vocês porem o nome. Quantas vezes a gente está vindo para cá, não é, dona Célia? E alguém pede, dá para fazer umas preces para mim? Não é porque ele é folgado, não é isso não. A verdade é outra, que a pessoa deposita esperança e fé em nós. Nós somos um simples pecador que estamos trabalhando, mas não me custa pedir. Eu tenho lá no meu escritório de trabalho, a minha mesa, que nós fazemos também todas as quintas-feiras, nós fazemos às 11 horas, já há muitos anos, fazemos o Evangelho. Abrimos o Evangelho, conversamos, trocamos ideia, quem não quer ir não vai, quem quer ir vai, e lemos o Evangelho, conversamos, cada um dá uma opinião, que é o Evangelho é vivo, é o Evangelho redivivo. Então, nós estávamos fazendo esse Evangelho, todo mundo está acostumado a fazer isso. E é por isso que eu digo que a gente leva o pensamento, e as pessoas que conhecem o nosso modus vivendi, elas pedem, às vezes telefonam. Uma pessoa muito querida essa semana partiu nessa viagem do nosso corpo físico. E a pessoa telefonou. Escuta, olha o zap. Fulana faleceu, dá para você pôr o nome dela na lista de orações? Falei, pois não. Na hora, eu fui lá e já... Não é? Na live, não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão fazer a prece de graça, gente, não vai cobrar de nada. Vou cobrar tanto para você me fazer a prece. Nada disso. Jesus ensinou, dai de graça o que de graça você recebeu. Ora, quem que deu isso para nós? Quem que nos deu a faculdade de falar? Quem que nos deu a beleza da inteligência? Quem que nos deu a visão que vê a chuva que cai mansinho no telheiro, corre suavemente pela terra, fortalece a lavoura, repleta os reservatórios desse líquido precioso que, se nós não tomarmos cuidado, vai nos fazer falta logo, em um breve porvir, se não tomarmos cuidado com isso. Quem é que nos dá tudo isso? É o Senhor da vida. Então é claro que vocês podem pedir, Ele sabe sim o que você está pedindo, mas não custa vocês não serem orgulhosos, eu também não sei, e falar, Jesus, olha lá, o velhinho lá está falando que eu posso pedir, então, por favor, eu estou precisando de um pouco de força, viu? Eu sou meio preguiçoso, eu não levantei para trabalhar hoje. Sabe essas coisas todas que a gente não quer falar, mas pensou, está lá, chegou. E todos nós podemos, porque nós somos filhos de Deus, tem esse poder de pedir essas graças, de graça. Quando vamos fazer a nossa oração aqui agora, o Ailton faz um encerramento para nós, abrindo o seu coração, está fazendo de graça para todos vocês, para todos aqueles que estão dos dois lados da vida. Vocês aproveitem o momento que nós estamos com Jesus, em Jesus e por Jesus, aproveita, fale com eles. E eu quero dizer mais, cada um de nós temos um anjo da guarda. Vocês imaginem que o Senhor da vida nos deixaria fazer essa viagem longa pelos caminhos das estrelas, sem nos dar um anjo da guarda. Na Igreja Católica é o anjo da guarda. Aqui, o espírito amigo, como queira, não há problema. O importante é que vocês saibam, que eu saiba, que nós saibamos que nós temos, e não é um só. Alguns têm um mais próximo, mas no momento do pensamento, como essa senhora fez, a energia sai de nós, passa por nós e chega na pessoa. Então vocês aproveitam e pedem por vocês. Qual é? Não seja orgulhoso. Peça para os seus pais, para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos. Senhor, dai-nos força para lutar. Eu estou com um problema de saúde. Eu sei que tu podes. Jesus curava impondo as mãos.
Por que nós não podemos pôr as mãos? Nós somos pecadores, estamos confessando vocês. Mas, por graça do Divino, Ele nos permite, como trabalhadores de última hora, impor as mãos em vossas cabeças para captarem os seus pensamentos e levarem aonde vocês desejarem. Nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, nos países em guerra, onde quer que vocês queiram. Peçam, porque Jesus é o governador planetário e nos atenderá. Façamos agora a nossa prece de encerramento nas palavras magistrais e no sentimento do coração do nosso amigo Ailton. Jesus esteja conosco agora e sempre. E aproveitando este momento, vamos tranquilizar nosso corpo, ficando tranquilos, procurando posição bem confortável. E, acima de tudo, tranquilizar nossa mente, trazendo para a nossa mente as coisas alegres, situações felizes, aqueles a quem amamos. E assim, unidos e irmanados, levemos nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Mestre Jesus. E sim, agradeçamos por isso, Senhor nosso Pai, Criador do Universo, nosso Criador, amado Mestre Jesus, nosso irmão, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, muitas vezes nos carregando sem que percebamos. O nosso louvor a vós, nosso agradecimento, por tanto que colocais em nossas mãos, pelos caminhos que trilhamos, por nossas opções de vida, sempre procurando o melhor, mas que jamais, Pai, nos esqueçamos de vos pedir também o auxílio, a fortaleza para nossas imperfeições. Auxilia-nos a superar a nossa impaciência, a nossa falta de indulgência, falta de caridade, falta de fraternidade, a nossa impaciência, a nossa intolerância. E auxilia-nos, Pai, a tranquilizarmos o nosso coração, nossa mente, estarmos sempre abertos ao perdão por nossos erros que pedimos a vós, e ajuda-nos a pedirmos aos nossos irmãos que aqui estão conosco. Ajuda-nos a perdoar aqueles que também mal fizeram contra nós e perdoar a nós mesmos por tanto que ainda precisamos aprender. E assim, Pai, agradecemos a vós pela graça da vida. Agradecemos a vós, Pai, por esta casa que nos acolhe, que nos tranquiliza, que nos fortalece, pela equipe espiritual que nos atende assim que adentramos a essa residência. Por isso, Pai, há tanto a agradecer, tanto nas entrelinhas de nossos pensamentos, que sabeis bem o que vai em nosso coração. Nosso coração que pede por nossos irmãos, pela saúde de nossos irmãos, nossos familiares, amigos de todo o seu povo, de todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, cada um procurando seguir o seu caminho, procurando fazer o seu melhor, embora em tantas mentes complicadas, o melhor que fazem é apenas para eles, mas é o tempo deles, e que nós possamos orar por tantos e tantos que ainda estão perdidos em sua jornada. Obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer a essa casa, por nos dar as bênçãos, pela energia vivificadora que vamos receber pela imposição das mãos. E sim, que nossa equipe espiritual nos auxilie, e mesmo quando não estamos nesta casa para cá, quando dirigimos nossos pensamentos, agradecemos e também pedimos o auxílio. Por isso, Senhor, por isso, Mestre Jesus, em nosso coração o agradecimento, o nosso louvor, e aquilo que pedimos, que faça sempre aquilo que necessitamos. Obrigado, Pai, e que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, neste planeta maravilhoso que construíste para nós, e mesmo em quaisquer das moradas em seu universo. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado, e que sua vontade se faça, agora e sempre. E que assim seja. Amém. Amém.
Senhor, meu Deus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos com nossos irmãos para podermos vivenciar, experienciar e estarmos ligados nas ondas de amor de Jesus. Abençoe, Senhor, para que o nosso resto do dia seja também de alegria, de paz e felicidade. Abençoe, Senhor, também a nossa cirurgia. Contamos com o apoio e com as bênçãos para esse embate que nos fornecerá também a alegria da vida. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre.